André Braga. André, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todos aí da bancada, bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. André, hoje no Congresso Nacional, atualmente lá tem 3 propostas, com essa intenção de reduzir o preço dos combustíveis. Tem proposta para reduzir impostos dos combustíveis, proposta também que altera o cálculo de cobrança do ICMS, proposta para criar também um fundo para os preços do diesel, da gasolina e do gás, e também tem a proposta em que a União, os estados e os municípios podem reduzir ou também cortar os impostos dos combustíveis. Mas o que o cidadão, o consumidor quer saber de fato, André, é se alguma dessas propostas podem realmente reduzir, elas vão baixar o preço dos combustíveis. Olha, em tese, pelas propostas, como elas estão vindo, né, levando em consideração o prazo, que é um curto período, pode sim ter uma redução. Eu fiz uma tabela aqui, e ela, nessa minha tabela, ela revela o seguinte: de acordo com a divulgação da Petrobras, os impostos federais, ela representa em 10,41% da gasolina e 6,10% do diesel. Então, a gente pode ter, sim, né, uma redução considerável, só que na outra ponta, a gente tem que considerar que vai ter uma perca de receita, né? Agora, eu não vi, né, até agora, ser apontado pelas PECs como que o governo, como que o Senado vai apontar, não o Senado, é a Câmara dos Deputados, como eles vão apontar para o governo federal como cobrir esse rombo que poderá ser feito. O que se prevê em torno de 100 bilhões na arrecadação, né, de queda de arrecadação. Então, isso fura, né, o teto de gasto. Você tem um problema fiscal em relação a isso. Até agora ainda não foi sinalizado, e isso é uma grande preocupação. Pois é, André, até na última semana, o Banco Central também emitiu um alerta a respeito aí dessa PEC, em que o Congresso, o governo está se debruçando, para aprovar essa redução dos impostos dos combustíveis, e alertando o Banco Central de que realmente o tiro pode sair pela culatra e essas medidas podem então ali aumentar as projeções até de inflação. Isso também está ligado com essa questão desse equilíbrio fiscal, né, André? Sim, o problema fiscal ele agrava bastante, pois eu estou deixando de fazer alguma arrecadação e eu estou criando alguns auxílios. Não estou querendo dizer que os auxílios sejam ruins, os auxílios são bons, principalmente para a população de baixa renda, né? E isso poderia ser muito importante, mas o deixar de arrecadar e eu não conseguir apontar de onde está vindo, de onde vai vir um dinheiro para cobrir aquela arrecadação que era obrigatória, isso traz um desconforto, traz inseguranças, traz inflação, e isso pode ser muito ruim. As grandes preocupações que a gente está tendo no momento, olha só para você ver, eles querem, uma das propostas, né, ela discute a possibilidade de ampliar o subsídio do auxílio gás para 100%, né, que hoje é pago para 5,5 milhões de famílias, né, que são 50% do valor do botijão, e a benfeitoria pode incluir também as famílias do Auxílio Brasil, que agora em cerca de 17,5 milhões de famílias. Então, são 12 milhões de famílias que passariam a ser no programa Gás. Então, assim, é um número expressivo. Isso nós estamos falando só de um item, né? Só do gás. E tem ainda a PEC para o auxílio dos caminhoneiros, ainda de R$ 1.200. E isso tem um impacto bom para a população, só que, voltando a reafirmar, como que nós vamos cobrir, né, a falta do dinheiro que vai ter com a redução, né, da arrecadação por parte dos impostos.
Essa é a grande preocupação que a gente tem pelo momento. André, para entender o que é que pode sair lá do Congresso, eu tenho a impressão de que essa seria uma pergunta assim semelhante ao que questionaria aqui o Kleber Ferreira, que daqui a pouco também vai direcionar as perguntas dele para você. Mas eu estou querendo resumir aqui mais ou menos. É claro que eu vou tratar a questão de forma genérica, como disse a Jéssica, são várias matérias em análise lá no Congresso, mas no geral acho que o que dá para entender é que o governo federal está tomando algumas medidas, né? Sobre o diesel, biodiesel, gás, energia elétrica, sobre os combustíveis. O que é que dá para a gente esperar mesmo que saia lá do Congresso? Além dessas medidas, pelo menos isso dá para entender, que o governo federal quer incentivar essa manutenção de preços mais baixos, né, para aquilo que é prerrogativa dele, governo federal, mas dá para imaginar alguma mudança, alguma padronização no sentido da cobrança de ICMS, que aí já é uma alteração do imposto que é cobrado pelos governos estaduais, aí é uma outra conversa, e que me parece com uma disputa política mais intensa, principalmente no ano eleitoral, né, André? Sim, eu acho que a grande preocupação que a gente tem para o momento também é assim, em relação ao ICMS. Nada é muito bem visto assim, pelo lado dos governos estaduais. Eu não vejo mudanças, né? No curto prazo, eu não consigo ver nenhum tipo de mudança. Vamos levar em consideração que, de acordo com os preços divulgados pela Petrobras, o ICMS, a total de arrecadação de ICMS na gasolina são 26,7% do valor e do diesel 14,97%. Então, quase aí um pouco mais de um quarto do preço da gasolina é arrecadação de ICMS. Infelizmente, a gente não consegue ver uma solução aí no curto prazo. Eu não vejo nenhum governo estadual cedendo a isso. Infelizmente, pelo momento, a gente vai ter que ver como que vai lidar, né? As propostas que vêm pelo governo não sinalizam nada, nenhuma mexida no governo estadual, a gente só está vendo no governo federal. Infelizmente, no curto prazo, não vejo solução, principalmente ano eleitoral. São medidas completamente impopulares por bancadas estaduais. O governo estadual não quer perder essa arrecadação, uma das maneiras mais fáceis que o governo tem de fazer arrecadação. Então, não tenho esperança nenhuma em relação a isso. Kleber Ferreira, economista André Braga conosco aqui para analisar essa questão do momento, né, de discussão aí sobre preço dos combustíveis no país, com medidas que vêm do governo federal, analisadas pelo Congresso e também relativo aos governos estaduais, né, o debate sobre ICMS dos combustíveis. Kleber. Pois é, um bom dia para o André. André, eu sou bem mais antigo que você, então talvez você não tenha conhecido um gênio chamado Paulo Francis. E há uns 30 anos atrás, o Brasil já estava debatendo essa questão de reduzir preço de combustível, que precisava diminuir o preço do combustível porque o preço do desenvolvimento no país era muito alto em função do valor dos combustíveis. E o Paulo Francis fez um comentário: enquanto não mexer na Petrobras e não descentralizar a distribuição do petróleo no Brasil, nós vamos ter medidas populistas em anos eleitorais e não vamos resolver a questão. A centralização na mão da Petrobras é o problema? Conhece. Kleber, essa é outra discussão que se tem muito no mercado, né? O que se pensa é em realmente desestatizar a Petrobras, trazer a Petrobras inteira para o setor privado, e você pode fracioná-la. Isso poderia ser, sim, uma solução, né? Alguém que possa fazer investimentos que sejam necessários, mas eu vou levar em consideração aí a sua fala com 2 itens, se a gente pode acrescentar. Nos anos de 2006, 2002, 2012, perdão, a gente teve uma alta, né, de 2011, 2012, muito grande do valor do barril do petróleo. E vamos levar em consideração que o Brasil fez uma propaganda muito boa aí por volta de 2004, 2005, de ser autossuficiente em extração de petróleo. Só que isso durou muito pouco tempo. Isso durou 2 anos, se não me engano. Então, desde lá para cá, nós não somos autossuficientes em petróleo.
aumentou-se muito o consumo, incentivou muito o transporte terrestre, incentivamos muito a venda de veículos, incentivamos muito a utilização de petróleo nas indústrias, porém, nós não conseguimos acompanhar, a produção não conseguiu acompanhar, então nós dependemos do mercado externo. Então, a gente precisa fazer negociações para trazer óleo diesel para o Brasil e exportar gasolina. Bom, resultado disso, a gente depende do comércio internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2012 nós tivemos o valor do barril do petróleo a $130. Hoje nós estamos chegando a $90 o valor do barril do petróleo. Só porque em 2012 nós tínhamos um câmbio muito favorável, nós tínhamos um câmbio de 1,70, 1,50, e hoje nós temos um câmbio, né, em relação do real ao dólar, $1 já está valendo R$ 5,50, R$ 5,60. Então, a alta foi muito grande. Se naquela época, aí, em 2012, por mais que o barril do petróleo tivesse alto, nós tínhamos um câmbio favorável, hoje a gente não tem. O que às vezes ajuda nós enquanto país exportador, mas prejudica enquanto país importador, né? Outro item que a gente deve ter que se perguntar, Kleber, é que desde há 30 anos atrás, quando foi dito isso, será que nós, enquanto nação, estamos pensando em desenvolver outras metodologias, outras formas de geração de energia e tirar essa dependência dos combustíveis fósseis, ou nós estamos fazendo mais do mesmo? É verdade, essa reflexão precisa ser feita, né? Porque falou muito em energia, em óleo diesel de pinhão, em amido, o álcool de milho e toda essa coisa, e isso não acontece no estalar de dedos, e exige aí investimento de milhões e as coisas não são tão simples assim. Eu vou encerrar com você, André, falando justamente sobre essa questão do que pode acontecer com essas medidas que tramitam no Congresso Nacional, com esse déficit de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. A gente pode dizer que isso seria uma tragédia econômica? Sim, com certeza. A gente pode afirmar que pode ser, sim, uma tragédia econômica, pois a gente não sabe de onde a gente vai cobrir isso. São despesas obrigatórias. Você tem uma receita obrigatória e despesas obrigatórias. Se você não identificar de onde você vai tirar um e vai recompor o outro, você não consegue fechar a conta no final do mês. Basicamente, essa regra de ouro, para você entender e para os telespectadores entenderem em casa, é o seguinte: vamos fazer uma visão prática. Se você, Kleber, recebe 5 mil por mês, e na sua casa você é o único que traz a renda, então a sua renda familiar é 5 mil por mês, e você e sua esposa, vou dar um exemplo, você, sua esposa e 2 filhos, são 4 pessoas, e todo mundo depende dos 5 mil reais. E você, de repente, falar assim, não, eu vou cortar, eu vou deixar de receber 2 mil reais, eu vou passar a ter 3, mas eu vou continuar gastando 5. E como que eu vou fazer para repor esses 5? A conta vai chegar, ainda que agora dá-se um jeito contábil, lá na frente essa conta vai chegar e aí o país vai enfiar a unha na cabeça e o povo também vai entrar naquele desespero que a gente já conhece na hora de pagar as contas criadas por pacotes de bondades. Kleber, eu quero só acrescentar isso que você está dizendo, que às vezes as pessoas acham que isso é muito fácil. Não é. E quem paga a conta depois somos nós. Então, eu deixo de fazer uma arrecadação, eu deixo de fazer alguma coisa agora, faço uma medida populista, e no futuro, quem vai pagar isso somos nós. Eu aumento o endividamento do Brasil e quem paga o juro? Somos nós. Eu aumento, eu diminuo a arrecadação e aumento alguns auxílios, e não indico de onde vai vir esse dinheiro. Quem vai pagar a conta no futuro somos nós. Então, assim, isso vai recair aos nossos colos mais cedo ou mais tarde. Agora, essas medidas populistas, eu não vejo com um bom sinal.
Agora, essa discussão, que a gente precisa ter uma discussão, inclusive na grande mídia, que a gente não vê. Nós estamos procurando outras soluções de matriz energética. Eu estou procurando algo que eu não dependa tanto do combustível fóssil. Uma das grandes fontes de energia que não é explorada no Brasil é o lixo. Eu posso produzir energia elétrica do lixo e posso ter um grande impacto. Que essa PEC ela vem querendo desonerar também a energia elétrica. Nós tivemos uma crise de hidrelétrica nesse ano passado, né, por questão de falta de chuva, problemas climáticos, né, e vem se querendo descontar isso também. Então, não é só de um lado que eles estão querendo descontar. Eles estão querendo, assim, tipo, consertar o Brasil de uma hora para outra, sem falar de onde como vai ser a conta futura, né? Eu estou achando isso muito irresponsável, né? É isso que eles estão querendo fazer. Sem nada claro, fica irresponsável. Agora, se apontar, né, de onde vai vir, para onde vai ir, né, seria um pouco mais benéfico, né, para nós cidadãos no futuro. Como dinheiro não cai do céu, pelo menos aqui onde eu moro, rapaz, mas não cai mesmo, vou te contar. Aqui no setor Bueno nunca caiu nenhuma pratinha. Então, vai vir dinheiro de onde? Moro também no setor Bueno, aqui também não cai não. Não cai não, né? Ô, Rubens, eu acho, assim, é uma opinião, eu acho bem irresponsáveis essas medidas. Irresponsáveis e inconsequentes. André, obrigado pela entrevista, um abraço para você, bom dia, bom trabalho aí. A gente vai, claro, continuar contando com a sua disponibilidade aqui para entender as questões da economia e, em parte, também da política, né? Que uma coisa acaba estando ligada à outra. Um abraço para você, bom dia. Um abraço, bom dia, estou sempre à disposição. Bom trabalho para todos.